O BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, anunciou em agosto um processo de expansão do bloco. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Argentina, Egito, Irã e Etiópia foram convidados a entrar no grupo como membros plenos a partir de 1º de janeiro de 2024. Ainda não há definição se o nome do bloco, formado pelas iniciais dos atuais 5 membros, irá mudar com a sua expansão. O processo de expansão e escolha dos futuros novos membros dos BRICS envolveu meses de negociação e reuniões demoradas durante a cúpula em Joanesburgo. Em princípio, Brasil e Índia não eram favoráveis ao aumento do grupo, algo desejado principalmente pela China e pela Rússia. Diante da pressão pela expansão, diplomatas e membros do governo brasileiro passaram a negociar com os demais países do bloco os termos nos quais essa adesão aconteceria. Os negociadores brasileiros passaram a tentar incluir na declaração final da cúpula uma menção à pretensão do Brasil de reformular o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, a ONU, e virar um dos seus membros permanentes, ainda que sem poder de veto. Uma pauta histórica da diplomacia brasileira. O tema, no entanto, é particularmente sensível para os chineses, que são membros permanentes e não vinham demonstrando apoio à tentativa do Brasil de integrar o grupo hoje composto por China, Estados Unidos, Rússia, França e Reino Unido. A Rússia, de acordo com Putin, seria favorável à expansão e à entrada do Brasil no Conselho de Segurança. Ao final, diplomatas brasileiros comemoraram a inclusão de uma menção à pretensão brasileira de ingressar no Conselho de Segurança da ONU na declaração final da cúpula. O texto, no entanto, não cita explicitamente a inclusão do Brasil como membro permanente. Voltando para a expansão dos BRICS, ela deve trazer ainda mais problemas para o grupo, que já é disfuncional e muito heterogêneo. Vou falar bastante ao longo do vídeo de hoje sobre os problemas específicos de cada país, mas vale destacar logo de cara que a expansão traz um problema mais amplo. Coloca no mesmo grupo países rivais. Entre os integrantes originais do grupo já existe uma rivalidade grande entre China e Índia. Os países, inclusive, têm um conflito congelado que eclode de tempos em tempos na região do Himalaia. E para quem não assistiu, assistam o vídeo aqui no canal A Maior Guerra do Mundo, que conta desse conflito entre China e Índia. Agora, com o aumento do número de participantes, uma das maiores rivalidades do mundo também vai estar dentro do bloco, a rivalidade entre Irã e Arábia Saudita. Apesar dos países recentemente terem se reaproximado pela mediação chinesa, eles são rivais históricos com diversos episódios de violência e animosidade entre eles. Só para ficar no mais recente, o Irã atacou com drones e mísseis de cruzeiro a indústria de petróleo saudita, reduzindo temporariamente pela metade a produção do país e aumentando em 20% os preços do produto no mercado global. Bom, acho que é necessário, antes de entrarmos nos pormenores dessa expansão, fazermos uma breve introdução do que é o grupo, um pouco da sua história e também falar sobre os problemas que já existiram por ali. Pessoal, vamos fazer uma pausa aqui que eu quero trazer o nosso parceiro, a Insider, com a sua incrível camiseta Tech T-Shirt. E lembrar vocês das qualidades da Tech T-Shirt, para quem não conhece, ela desamassa no corpo e é muito tradicional, assim, básica, clássica, sabe? Não sai de moda. O tempo passa e você lava ela não estraga e ela vai continuar estando na moda, porque é uma camiseta básica. Só que o básico e ser tradicional permite que você use ela em todas as situações. Seja para dormir, para treinar, para trabalhar, para ficar em casa, não importa. Ela preenche todas as funções. Agora tem a parte interessante. Hoje, até o final do dia, tem uma promoção especial que quem comprar não vai pagar o frete. E ela é uma promoção pontual. Então corre, vocês estão vendo esse vídeo agora, se vocês quiserem, vai lá, entra no site da Insider e usa, óbvio, o ROC12, que é o cupom de desconto, HOC12. Bom, é isso. Promoção hoje, aproveita, ROC12. Vamos voltar pro vídeo. O termo BRICS foi criado em 2001 pelo ex-economista-chefe do Goldman Sachs, Jim O'Neill. Na época, em um relatório chamado Building Better Global Economic
BRICS, O'Neill apresentou países emergentes que possuíam características socioeconômicas comuns. Esses 5 países foram escolhidos como os próximos grandes players da economia global por causa dos seus desempenhos nos segmentos de serviços, agronegócio, indústria e energia. Na época, não havia uma visão política sobre a atuação desses países. O grupo iniciou oficialmente as suas primeiras reuniões em 2006, com a participação apenas do Brasil, Rússia, Índia e China. Mas em 2010, a África do Sul também passou a integrar a sigla. Em teoria, o principal objetivo dos BRICS, quando foi concebido, era a cooperação entre os países para que eles possam avançar no desenvolvimento socioeconômico e garantir o crescimento de suas economias. Vale destacar que os BRICS não é um bloco econômico, como o Mercosul ou a União Europeia. Na verdade, ele é um mecanismo internacional de cooperação. Isso significa que os BRICS não possuem um estatuto formal de regras ou uma carta de princípios. Também não são uma instituição formal, como, por exemplo, um secretariado fixo ou um fundo próprio para financiar qualquer uma das suas atividades. Em 2014, o grupo criou o novo Banco de Desenvolvimento, NBD, também conhecido como Banco dos BRICS, para financiar projetos de infraestrutura nos países membros e em outras nações em desenvolvimento. Desde a fundação até dezembro do ano passado, o Banco dos BRICS aprovou 32,8 bilhões de dólares em financiamento para 96 projetos, segundo o levantamento da própria instituição. Desse total, 5,62 bilhões de dólares foram destinados ao Brasil. Em 2021, Bangladesh, Egito, Emirados Árabes Unidos e Uruguai foram aceitos como integrantes do Banco dos BRICS também. Como eu falei anteriormente, tudo isso é a razão dos BRICS existirem no discurso e na teoria. A prática e a realidade hoje em dia são bem diferentes. Com a rivalidade entre China e Estados Unidos crescendo cada vez mais e com a invasão russa à Ucrânia e seu subsequente isolamento por causa das sanções, ambos os países se aproximam cada vez mais. Essa aproximação de 2 das ditaduras mais importantes do mundo também refletiu nos BRICS, já que o grupo sofre de uma influência desproporcional da maior economia, a China. Aos poucos, o grupo foi se transformando em uma plataforma para contrapor o Ocidente e o mundo desenvolvido, mais um peão na batalha velada entre as ditaduras e as democracias do mundo. A expansão, que incluiu ditaduras terríveis como a saudita e a iraniana, vem para coroar essa guinada e transformar de vez um grupo que nasceu sem grandes conotações políticas em um verdadeiro clube do autoritarismo e do revisionismo da ordem global vigente. Vamos então agora entrar nos pormenores e nos problemas que cada um dos novos países do bloco tem. Vamos começar pelo Egito. Ele é um país de maioria muçulmana localizado no norte da África. Sua população está estimada entre 110 milhões de habitantes. De acordo com o Banco Mundial, o produto interno bruto, PIB, per capita do Egito era de 3.600 dólares em 2021, ano do dado mais recente. De acordo com o Banco Mundial, a economia egípcia cresceu 5,8% em 2022. O país é comandado desde 2013 pelo coronel do exército Abdul Fattah Khalil al-Sisi, que assumiu o poder depois de muitas idas e vindas decorrentes da Primavera Árabe no país. O país é alvo de críticas de entidades que defendem os direitos humanos, como a Anistia Internacional. Em seu relatório mais recente, aliás, a entidade acusa o governo egípcio de desrespeitar os direitos de oposicionistas, promovendo prisões arbitrárias e julgamentos sumários que incluem a pena de morte. De acordo com a ONG Freedom House, que avalia o nível de liberdade de dezenas de países em todo o mundo, o Egito é considerado um país não livre. Em uma escala que vai de 0 a 100, o país tem apenas 18 pontos. Nessa escala, 0 indica o menor nível de liberdade e 100 o maior. A chegada do Egito como membro efetivo dos BRICS acontece 2 anos após o país ter sido aceito como integrante do Banco dos BRICS. Agora, o próximo país. A Arábia Saudita era apontada como um dos países com mais chances de ingressar nos BRICS. O país tem 35 milhões de habitantes e uma renda per capita de 23 mil dólares, ou 115 mil reais, por ano, segundo o Banco Mundial. Dados oficiais apontam que a economia do país foi uma das que mais cresceu no mundo em 2022, com uma taxa de 7,3% de crescimento.
Ainda segundo o Banco Mundial, o crescimento foi fortemente ancorado nas receitas do petróleo, que tiveram alta ao longo do ano passado. A expectativa para esse ano, no entanto, é de que o crescimento desacelere, também refletindo a queda nos preços do petróleo. De acordo com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, a Arábia Saudita tem reservas estimadas em 267 bilhões de barris de petróleo, atrás apenas da Venezuela com 303 bilhões. Não custa lembrar que a Arábia Saudita é um aliado histórico dos americanos no Oriente Médio. Nesse contexto, uma aproximação do bloco com um parceiro americano estratégico poderia ser vista como um contraponto à hegemonia de Washington na região. Mas como vocês já viram em outros vídeos aqui no canal, a relação entre os países deu uma bela esfriada nos últimos anos. Sugiro para vocês assistirem ou reassistirem o vídeo Arábia Saudita 4D aqui no canal. O país, a Arábia Saudita, é comandado pela família Saud há décadas. Nos últimos anos, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman assumiu o comando do país. Ele vem sendo criticado internacionalmente por violações de direitos humanos e é apontado como um dos responsáveis pelo assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi em 2018. Ainda no campo dos direitos humanos, o país também é alvo de críticas da Anistia Internacional. Em 2022, a entidade acusou o país de promover julgamentos sumários de oposicionistas e desrespeitar direitos fundamentais das mulheres. Em agosto desse ano, guardas de fronteira sauditas foram acusados de assassinato em massa de migrantes ao longo da fronteira com o Iêmen, segundo um relatório divulgado pela Human Rights Watch. De acordo com a Freedom House, o país é considerado um país não livre, com uma pontuação de 8 em uma escala que vai de 0 a 100. Vamos para o terceiro país, Emirados Árabes Unidos. O país tem uma população estimada de 9,3 milhões de habitantes e fica no Oriente Médio. A renda per capita é de 44 mil dólares ou 220 mil reais por ano e também era apontado como um dos favoritos a ingressar no grupo. O presidente do país, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, é um dos mais de 40 líderes de fora dos BRICS que foi convidado a participar do encontro com chefes do bloco e confirmou a sua ida a Joanesburgo. Assim como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos têm a sua economia fortemente baseada nas receitas petrolíferas. A aproximação do país com os BRICS começou há alguns anos. Em 2021, por exemplo, o país foi aceito como um novo membro do Banco dos BRICS. Segundo a Freedom House, o país árabe também é considerado não livre, atingindo 18 pontos. O quarto país, a Argentina, é o único da América Latina a ser admitido nessa rodada de novas adesões. O país tinha um apoio explícito do presidente Lula. A Argentina tem uma população estimada de 45 milhões de habitantes, um PIB per capita, segundo o Banco Mundial, é de 10 mil dólares. De acordo com a Freedom House, a Argentina é considerada um país livre. Com 85 pontos dos 100 possíveis, lembram? O país tem a terceira maior pontuação da América do Sul. De acordo com o governo do país, a economia argentina cresceu 5,2% em 2022, o que coloca o país como um dos que mais cresceu na América do Sul. Mas a realidade é bem diferente dos números. A Argentina vive uma gigantesca crise econômica há alguns anos, com altíssimas taxas de inflação. Em agosto desse ano, o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos da Argentina anunciou que a inflação atingiu 113% no acumulado de 12 meses. O país é governado pelo peronista Alberto Fernandes e a vice-presidente do país hoje em dia é ninguém menos que a polêmica ex-presidente Cristina Kirchner. A Argentina, segundo negociadores brasileiros, corria por fora entre os países que disputavam uma vaga nos BRICS. Um dos fatores que eram vistos como empecilho à adesão do país ao bloco era a incerteza sobre o futuro político da Argentina, que tem eleições esse ano, além do estado assustador da economia no país. O país recentemente apresentou até convulsões sociais, com grandes saques acontecendo por toda parte. Vamos ao quinto país, o Irã. Localizado no Oriente Médio, tem aproximadamente 87 milhões de habitantes. A maioria da população é muçulmana xiita. Segundo o Banco Mundial, a renda per capita do país é de 4.900 dólares. A economia do país é fortemente ancorada na renda petroleira também, e de acordo com o Banco Mundial, o PIB iraniano cresceu 2,7% em 2022. O político mais poderoso do país é o Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do Irã. Ele é, ao mesmo tempo, o líder político e religioso do país. Abaixo dele está o presidente Ebrahim Raisi, eleito em agosto de 2021. De acordo com a Freedom House, o Irã é considerado um país não livre. E o ranking, que vai de 0 a 100, o país tem nota 12.
Relatórios da Anistia Internacional alegam que o governo iraniano é um dos grandes violadores de direitos humanos no mundo. Um dos exemplos teria sido o uso de munição letal contra manifestantes que protestavam por mais liberdade no país em 2022. Além disso, o país é um dos únicos no mundo que apoia explicitamente o esforço de guerra russo na Ucrânia, enviando drones suicidas para Putin usar em sua invasão. E o nosso último país, a Etiópia, é o segundo país mais populoso do continente africano, com 120 milhões de habitantes, atrás apenas da Nigéria. A chegada da Etiópia ao grupo aconteceu, segundo diplomatas, por conta do apoio da África do Sul. Segundo um relatório do Banco Mundial, a Etiópia tem uma das taxas de crescimento econômico mais aceleradas do continente africano. Entre 2021 e 2022, a economia do país cresceu 6,4%. Apesar disso, ainda segundo o Banco Mundial, o PIB per capita do país ainda é considerado baixo. São apenas $920. É o menor valor entre os membros do BRICS. De acordo com a Freedom House, a Etiópia também é considerada um país não livre, com uma pontuação de 21 na nossa escala, que vai de 0 a 100. Além disso, o país acabou de sair de uma guerra civil extremamente sangrenta. Esses, como vocês podem ver, são os novos países dos BRICS. Um grupo e tanto, não é mesmo? Um mix de ditaduras teocráticas com estados quase falidos e outros em crise econômica latente e aguda. A pergunta que fica é: o que o Brasil ganha estando na companhia desse pessoal? Para além dos problemas particulares de cada um desses novos países, a expansão aumenta outro grande problema: a falta de coesão dentro do grupo. Como as decisões são tomadas em consenso, quanto mais atores participam delas, mais difícil é chegar a uma conclusão e tomar ações práticas. Para abarcar a visão de todos dentro de um bloco tão heterogêneo, as manifestações devem se tornar cada vez mais amplas, vagas e sem conteúdo. Ou seja, um grupo que foi criado sem grandes conotações políticas e com o objetivo de desenvolver os maiores países emergentes do mundo, hoje em dia se transformou em um clubinho de ditaduras disfuncional.